Olá meus amigos, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no meu canal. Pessoal, peço por gentileza, se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, beleza? E aquele gostinho também é muito importante. Meus amigos, vamos lá. PIB do Brasil, certo? Olha só que interessante, projeção para crescimento do PIB em 2019 sobe para 1,16%. Tá, mas não é sobre isso, não é sobre o crescimento do Brasil que eu quero falar, mas sobre o PIB per capita, né? Muita gente sabe o que é o PIB. Quem não sabe é o seguinte: PIB é a sigla para Produto Interno Bruto e representa a soma em valores monetários de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região durante um determinado período. Ou seja, esse ano o PIB do Brasil tem uma projeção de crescimento de 1,16%. Para 2020 vai ser o dobro, ou mais que o dobro, certo? Mas tá, o que é o PIB per capita então, Mizuka? Fala logo pra gente. É o seguinte, olha só. PIB per capita. O que é o PIB per capita? PIB per capita é o Produto Interno Bruto, olha só, dividido pela quantidade de habitantes de um país. O PIB é a soma de todos os bens de um país. E quanto maior o PIB, mais demonstra o quanto esse país é desenvolvido e podem ser classificados entre países pobres e ricos ou ricos em desenvolvimento, né? O PIB per capita é um indicador muito utilizado na macroeconomia e tem como objetivo a economia de um país, estado ou região. Para o cálculo do PIB é considerado apenas bens e serviços finais. Meus amigos, olha que interessante, né? Eu tenho aqui uma lista, olha só, uma lista de países, uma lista por país, de maior PIB per capita do mundo. Olha só, Luxemburgo com 115 mil dólares de PIB per capita por pessoa. Suíça, 85 mil dólares. Islândia, 79 mil dólares. Onde que está aqui Estados Unidos? Estados Unidos está em sétimo lugar, com 65 mil dólares. Onde está o Brasil? O Brasil, o Japão está em 24, número 24. O Brasil está em número 70, com 9.160 dólares, certo, meus amigos? Então, dá para você ver que nós estamos muito, muito atrasados ainda, né? Olha que interessante, meus amigos. Macau está prestes a se tornar o lugar mais rico do planeta em 2020. De acordo com dados do Fundo Monetário Internacional, FMI, Macau ultrapassará o Catar, rico em petróleo, como o produto interno bruto per capita mais alto de qualquer país ou jurisdição do mundo até 2020. A atualização do World Economic Outlook do FMI informa que no próximo ano a cidade alcançaria o PIB per capita de 143 mil dólares, deixando o Catar em segundo lugar com um PIB de 139 mil dólares. Meus amigos, eu estou falando de riqueza. Riqueza por pessoa. Aquele valor é por pessoa, é por habitante, certo? Então, meus amigos, nós estamos lá com 9.160 dólares por habitante. Esse é o nosso PIB. E olha só a diferença, né? A diferença desgramada. Os Estados Unidos está ali com 65 mil dólares por habitante. Lembrando que os Estados Unidos tem quase o dobro de habitante. Entendeu, meus amigos? Então, é muita riqueza. E falando em riqueza, meus amigos, eu quero falar de Mega Sena também, aqui nesse vídeo. A Mega Sena está acumulada em 300 milhões de reais. Né? Muita grana, né? Eu queria ter esse dinheiro, né? Mas, meus amigos, por que eu estou falando disso? Né? Olha só isso aqui. Eu fiz um post agora no meu Twitter. Quem não me segue no Twitter, me segue lá no Twitter, no meu Instagram, link na descrição, beleza? Olha só, Mega Sena está acumulada em 300 milhões de reais. Ok, muito bom. Mas você sabia que esse valor é apenas 46% do valor total? Pois é, 54% fica com o governo. Se a lei permite que só o governo realize jogos de azar, bem que poderia liberar então 100% do valor do prêmio, né? Exatamente, meus amigos. Se você se informar, se você procurar algumas informações sobre a questão ali da distribuição desses valores da Loteria Federal, 46% é destinado aos prêmios, aos ganhadores, né? E 54% da renda gerada é venda de bilhetes, são destinados ao programa de educação, fundo penitenciário,
Estamos pagando ainda para ladrão ainda, né? Para bandido que está na cadeia. Fundo Penitenciário Nacional e também a Segurança Social, Seguridade Social. Então, meus amigos, dá para você ver que esse dinheiro ainda vai para uns 54% mais, né, vai para a mão do governo, né? E você sabe muito bem que ainda existe aquela ideia de que a loteria não é confiável. Eu, por exemplo, dou a minha opinião, enquanto não for crime da opinião, na minha opinião, eu não confio em loteria federal, eu não confio na Mega Sena. Essa é a minha opinião, tá? Meus amigos, eu fiz um vídeo aqui no dia 19 de setembro, certo? E falei sobre a liberação dos cassinos aqui no Brasil. Seria interessantíssimo se nós utilizarmos essa lei hipócrita, né, desfazêssemos essa lei hipócrita e colocássemos ali, liberássemos algumas cidades em cada estado brasileiro, por exemplo, 10 a 15 cidades do Brasil, estados do Brasil, que não tem assim, não tem ali um crescimento interessante naquelas cidades, né, e colocasse lá, liberasse nessas cidades para que houvesse investimento naquela cidade, né. Eu fiz um vídeo. Tá aqui o link na descrição, assista lá. O título do vídeo é o seguinte: depois disso vai liberar cassinos no Brasil? Por quê? Porque lembra que o pessoal do PT lá ganhou mais de 120 milhões de reais com a Mega Sena? Lembra disso? Então, meus amigos, esse e vários outros motivos eu não confio na Mega Sena. Seria muito mais interessante nós pegarmos regiões pobres do Brasil que não se desenvolvem e liberássemos ali que as pessoas pudessem investir em cassinos, hotéis, cassinos e parques, para que os milionários, pessoas pudessem investir naquela região e aquela região pudesse, quem sabe ali, se tornar uma futura Las Vegas, né? Meus amigos, é o seguinte, falando em turismo, né? Geração de empregos no turismo cresce 330% em um ano no Brasil. Pois é, esse ano o turismo cresceu 330%. O mundo inteiro sabe do gigantesco potencial que o Brasil tem, não só na área mineral, na área do agronegócio e em tantas outras coisas, mas também no turismo. Nós temos não sei quantos mil quilômetros de costa brasileira, certo? E assim, realmente o turismo do Brasil é muito assim, é pouco desenvolvido, é pouco explorado, certo? E nós precisamos muito ainda investir nessa área. Porque, meus amigos, olha só que interessante aqui. Ministro diz que MP do Turismo busca baratear viagens no Brasil. Tá, tudo bem. Mas, se você levar em consideração, meus amigos, os valores, o custo que é para você viajar no seu país, no seu próprio país, às vezes acaba não compensando você viajar no seu próprio país, certo? Porque olha só que interessante aqui. Pacote Fernando de Noronha. Eu não vou divulgar aqui onde é o site, certo? Mas esse é um site atual. Pacote Fernando de Noronha 2020. Ok, vamos ver. 7 diárias no Fernando de Noronha, saindo de São Paulo, uma pessoa, você vai gastar R$ 6.252. Pois é, R$ 6.252 para você viajar 7 dias aqui no Brasil, saindo de São Paulo. Olha só esse outro pacote aqui, pacote Miami 2020. A mesma coisa ali. A mesma coisa, ó. Saindo de São Paulo, 7 diárias no valor de R$ 7.538. Menos de R$ 1.000 de diferença. Menos de R$ 1.000 de diferença. Você viaja 7 dias para Miami. Ok, meus amigos? Então, assim, as pessoas que têm 6 conto na mão para gastar para viajar, o cara não vai viajar no Brasil. O cara vai para fora. Então, meus amigos, nós temos sim que baratear o nosso turismo. É tudo muito caro no Brasil, é tudo muito, até quase derrubei a câmera aqui, é tudo muito caro no Brasil, né? E realmente, meus amigos, existe muita coisa que nós podemos melhorar nas nossas leis que poderiam ajudar muito a atrair mais ainda, mais investidor e mais turista para o nosso país. Lembrando, meus amigos, que cidades riquíssimas, países riquíssimos do mundo todo, que estão entre os top 10 do mundo em PIB per capita, a maioria deles é liberado cassino, ok, meus amigos? Então, é liberado jogos de azar. Hoje, nós temos apenas a nossa loteria federal, a nossa Mega Sena, né, que disponibiliza apenas 46% do valor total que é acumulado. Esses outros 54% fica na bunda do governo. E nós não vemos nem o cheiro, não sentimos nem o cheiro desse dinheiro, certo? E ainda existe a possibilidade de haver fraudes no sorteio. Certo? Ou você confia 100% no governo? Você confia? Eu não confio, certo?
Nós temos que mudar muita coisa na nossa economia, temos que mudar muita coisa em nossas leis, essas leis burocráticas que só atrapalham o progresso, o crescimento do nosso país. Se nós utilizássemos essa lei besta, né, tirássemos essa lei e possibilitarmos ali que houvesse jogos de azar em determinadas regiões, em determinadas cidades de alguns estados brasileiros, atrair investimento naquelas aquelas cidades que não se desenvolvem, o Brasil poderia crescer muito ainda na geração de turismo, emprego, etc. Certo, meus amigos? Agradeço imensamente o apoio de vocês, peço por gentileza que você compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e até mais.